Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. E nos vídeos extras, como é que nós fazemos? A gente vai fazer uma retrospectiva da semana, do que aconteceu durante essa semana, para nós fazermos as nossas devidas análises dentro do universalismo, certo? Onde nós não temos a verdade absoluta, mas prismas, possibilidades para juntarmos e fazermos as nossas reflexões. Dito isso, o que eu vou começar a falar antes de eu entrar na matéria e no fim a gente vai conversar alguma coisa da espiritualidade, tá? No meio a gente vai colocar algumas pautas, algumas coisas da espiritualidade, tem coisas polêmicas, segure o jacaré dentro de si, tá? E no fim a gente faz o desfecho, tá? Porque as coisas desse 2022 está intensa, como foi revelado há meses e meses e meses atrás por minha pessoa, que o espiritual tinha comentado e falado. Bom, meus queridos, muitas pessoas não andam vendo os estudos, só querem saber do vídeo extra, aonde tem a fofoca, aonde tem coisas pontuais e aonde tem recadinhos do plano espiritual. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quem não estuda vai tomar no nariz. Aluno que não estuda e quer passar de ano colando não é bom aluno. Vai chegar lá na frente, vai ser pego para fazer prova individual, prova oral com Deus e não vai passar de aula. Eu aconselho vocês a pararem de ficar vendo novelinha, parar de ficar vendo jornal do Apocalipse, jornal do Satanás, coisa do gênero, e começar a estudar. Por que eu estou falando isso? Eu, nesta segunda-feira, eu fiz uma live muito boa, por sinal, e poucas pessoas foram vê-la em relação à quantidade de pessoas que veem os vídeos extras. E lá eu falei sobre o livro, como que eu tinha escrito o livro. Por quê? Tem muitas pessoas que estão pegando e falando o seguinte: professor, tem muito erro, professor de ortografia, tem muito não sei o quê. Meus queridos, eu vou falar o que eu falei lá. Tá? Eu vou falar o que eu falei lá, ok? Vamos lá. Eu escrevi conforme ia vindo as palavras aqui no meu ouvido. Pra vocês terem ideia, eu escrevi esse livro, fazia 4 anos que eu estava querendo escrever um livro. Começava, parava, começava, parava, começava, parava. Quando eu comecei e peguei, eu escrevi uma vez por semana durante coisas de 2 horas. 2 horas. Uma vez por semana. Durou acho que um mês e uma semana. Ou seja, eu escrevi esse livro em uma semana, para vocês terem ideia. Se for pegar corrido. Porque eu pegava um dia da semana para escrever. E eu escrevi esse livro em uma semana se eu pegar corrido. E não deu uma semana completa. Por quê? Eu pego e conta uma semana de 2, 3 horas por dia e saiu o livro. Por quê, professor? Porque do jeito que eu escutava, eu tinha que ir escrevendo. Inclusive, eu chegava e falava assim, mas espírito, precisa corrigir isso aqui. Porque nós vamos, não dá. Tem que ser nós vamos, iremos. Não pode ter repetição, e tem repetição. O espírito pegou e falou, escreva exatamente como eu estou mandando. Tanto é que depois ele pegou e falou, você vai ouvir que as pessoas vão relatar que estão lendo o livro e estão te ouvindo. Então tem um porquê e não me enxote isso daí. Inclusive teve um amigo meu que ele escreveu muito livro com pessoas famosas, tá? E ele comprou o livro e falou, cara, eu vou fazer toda a revisão, vou te mandar. Tudo bem, não tem problema, pode fazer e mandar. Ele ficou aterrorizado, só que tem um detalhe. As pessoas
as pessoas não estão e não entendem, como ele é totalmente ateu, não entende que o espiritual mandou e tem um porquê. Para eles, ele sabe quem ele foi? Ele falou assim: mas Ricardo, se você manda um livro desse jeito, o que vão pensar de você? Vão falar que você é um analfabeto, vão falar que você é meu querido. E eu com isso, eu falei para ele: meu filho, quem tem problema com o ego é você, eu não. Mas sua imagem vai ser denegrida e eu tô me lixando para esse trem, moço. Você vai ser denegrido, você não vai. E outra coisa que o povo também não está fazendo, viu? Eu vou falar uma coisa para você. Tem uma oração escondida atrás do livro, viu? Tem uma oraçãozinha atrás do livro. Atrás, ó, sumário, tá aqui o sumário, tá aqui a oração. Se você ler o livro sem orar, é uma coisa que você vai entender. Se você fizer a oração e depois ler, é outra coisa que você vai entender. Fica a dica, hein? Não é à toa que eu deixei essa oração lá, hein? E no fim tem outra, viu? Então prestem atenção conforme vocês vão lendo, faz no início e faz no fim, ok? Dica foi dada. Bom, vamos para o assunto que nos interessa. O que aconteceu essa semana? Meteoros caindo por todo mundo. A quantidade de meteoro que está caindo é Estados Unidos, é não sei aonde, para todo lugar que você vê está caindo meteoro. Se olhar os jornais do planeta inteiro, vocês vão analisar que está caindo meteoro todos os dias em algum lugar. E dessa vez, essa semana, aconteceu em Minas Gerais. Um belo meteoro caindo lá em Minas Gerais, fazendo um belo de um clarão. Mais coisas bem doidas que estão acontecendo no planeta. Eu vejo como uma praga isso daqui. Milhares de besouros apareceu na Argentina. Nós não podemos esquecer que meses atrás, mês atrás, apareceu mais duas pragas lá. Um foi de passarinho, que come plantação, e a outra foi de gafanhoto, que come plantação. E dessa vez besouro lá na Argentina. Será que tem alguma explicação? O que está acontecendo com aquele povo? O que será? Não sei. Muito parecido e muito similar com as pragas bíblicas, não? Para mim, eu bato o olho naquilo lá e falo: vixe Maria, tem mais coisa? Tem mais coisas. Nevasca e no mesmo dia calor de 45 graus na Argentina. No mesmo dia na Argentina você teve fenômeno de nevasca e de um calor bestial de 45 graus, com sensação térmica de mais de 50. Meus queridos, a coisa não está bonita. No sul aqui do Brasil também está tendo anomalia. Numa parte da região do sul do Brasil, ventanias, aquelas tempestades horrorosas de botar medo em qualquer um. Do outro, eu estava vendo plantações sendo queimadas assim, aquele fogo pegando. Sabe aquele fogo que saiu do Pantanal? Está acontecendo lá no sul, assim, mas devastando tudo pela frente, comendo tudo o fogo. Outros lugares, Minas Gerais inundando, depois não sei o que, aqui na minha cidade, essa semana inundou tudo, caiu granizo numa parte da cidade, inundou shopping, rapaz, tá um forfé esse 2022 que não tem como negar que tem alguma coisa aí. Agora, a pessoa vir e ficar falando de retórica de aquecimento global, apesar que a pessoa está diminuindo, né? Tá largando aquecimento global e indo tudo pro negócio de vacina. Não sei se vocês estão percebendo. E tá todo mundo ficando quieto. E ninguém fala do eixo da Terra. Não, é tudo os outros. E só que é o seguinte... E para piorar, eles estão querendo brincar de bombinha atômica. Só que o planeta Terra já fez alguma coisa similar para mostrar que não está de brincadeira. Como assim, professor? Vamos lá. Essa semana saiu um vulcão no mar. Do nada saiu um vulcão. Que dizem que acontece assim de 1000 em 1000 anos. E olha lá, que é assim raríssimo acontecer. E pelos estudos dos caras, a força que ele emitiu foi equivalente a 500 bombas atômicas. Inclusive eu falei, nossa, esse é 500, meia dúzia de bomba, então não tem problema nenhum, né? Porque o estrago que ele fez não foi tão grande assim, né? No mar. Só que tem um detalhe, né, gente? A gente não pode esquecer que as bombas atômicas, eles não soltam lá embaixo, fincado lá dentro. Eles soltam no ar. E o estrago no ar é muito maior por causa da resistência, que é praticamente mínima.
E o estrago, então, é, assim, imensurável. Então, isso aí tem que ter relevância. Quando eu li, eu falei, pô, mas aí você vai ver, é de questão de valor tipo, eles marcam como TNT, né? Quantos TNTs tem, né? Então, e teve um pequeno tsunami. E eu já tinha dito para vocês, alertado que tsunami pode acontecer, mas são ondinhas pequenas, e aconteceu. Tá ok? Ondinhas pequenas. Nenhuma onda foi gigantesca ao ponto de filmes de coisa. Ok? Ainda. Porque o ser humano ainda vai fazer alguma coisa muito feia. Logo, logo. Fiquem de olhos nos humanos. Bom, de novo saiu notícias falando que cientistas de Israel foram em Hong Kong, China, verificar 5 casos de gripe aviária H5N6 que teve 2 mortes. Então vejam bem, presta atenção no grau de mortalidade disso aí. E aconteceu tudo em fazendas de frangos lá. 5 contaminados, 2 morreu. Você tem noção do que é isso? Se fosse 10, 2 seria 20%. Como é 5 e 2, nós estamos falando de 40% de nível de mortalidade. Viu o tamanho do perigo disso? De cada 10, 4 vai? De cada 5, 2? Imagine os 3 que ficou vivo. Como que tá? Tudo arrebentado e arrepiado. Meus queridos, a coisa tá tão feia, tá tão feia. E você sabe o que está acontecendo aqui no Brasil? Vamos lá. Olha só o que está acontecendo aqui no Brasil. Saiu notícia agora, fresquinha, que eu gravo na quinta, mas vocês vão ver na sexta, mas vocês vão estar acompanhando isso. O STF manda que estados brasileiros, aqui do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, tudo quanto que é lugar, Distrito Federal, todos os estados, expliquem os mais de 20 mil casos de vacinação errado em crianças. Os caras deram vacina que não era de criança para criança, fizeram coisa que não podia fazer. Aí você pega e fala assim, meu Deus do céu, o negócio já é complicado porque não se sabe direito o que é, o que não é. Tamanha coisas que aparecem de explicação de um lado com a dos outros lados. Aí chega as pessoas da saúde, que era para ter responsabilidade, o pessoal da saúde, que é para ter conhecimento e destreza para saber o que está fazendo, e pega e me aplica 20 mil casos totalmente errados. Ainda bem que o STF está pedindo explicação sobre isso, né? Investigação e explicação sobre isso. A questão é o seguinte: o povo está tão desesperado para fazer número, transformar os seres humanos em número. Porque deve ser campanha eleitoral e o pessoal está preocupado e fala assim, eu fiz isso, eu consegui aquilo. Eles estão postando corrida. Eu, quando escutei isso de uma pessoa do meio político, eu falei, não é possível. Ele falou, Ricardo, tô falando pra você, os caras ficam lá, nós temos que ultrapassar outro estado, porque saiu no jornal que nós estamos em segundo lugar, nós estamos em terceiro lugar de índice, nós temos que passar para primeiro, porque nós temos que dar o exemplo, nós temos que ser os melhores. Gente, que é isso? Que é isso? Apostando corrida com o povo brasileiro com questão de saúde? Chega a ser algo desumano, mas, pra vocês verem como é que tá as coisas. Aí, ainda essa semana, praticamente no mesmo dia, saiu uma nota assim, do jornal. Lençóis Paulista suspende vacinação após um caso de reação à vacina. Uma menininha, parece que o pai dela era um policial, parece, não tenho certeza, tá? E aí a menina parece que teve reação cardíaca, não sei do que, mas cara, a bula tá falando que isso é normal acontecer. De cada tantos mil acontece. E o governo do estado, porque isso daí acaba afetando as pessoas, acaba gerando medo nas pessoas e tudo mais, o governo do estado falou que foi precipitado a medida do prefeito em suspender por uma semana. Precaução para analisar, verificar, ver se estava com a geladeira ligada, desligada, para ver se chegou certo, se não chegou certo, para ver se estava dentro da validade, não estava na validade, para ver se o ml usado foi compatível ou não foi compatível. Tem um monte de coisa que tem que ver.
O governo do estado chega e fala, não, isso aí foi precipitado. Como precipitado, moço? O cara teve um problema na cidade, está certíssimo, isso é precaução, tem que analisar, ver se está dentro daquelas margens que a própria fabricante falou que pode ter e tudo mais. Agora, o mais interessante, sabe o que é? Os pais fazendo ostentação com a criança. Tá aqui meu filho, tá tomando, tirando fotografia, fazendo selfie. E agora? Qual que é a sua cara agora apresentando, fazendo o ego seu florir? Porque o que você ganha fazendo o seu ego ficar todo florido? O que você ganha mostrando que você tem a cadernetinha que você fez e deixou de fazer? E eu com isso? Por que você não faz as coisas na sua vida sem o outro saber? O que uma mão sabe, a outra não tem que saber. A Bíblia já diz isso. Aonde que está a cabeça do povo de ficar fazendo ostentação com coisa de saúde? Meus queridos do céu, o que está acontecendo com os seres humanos? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Bom, e dentro disso daí, alguns países, inclusive, estão aplicando multa para não vacinados, obrigando compulsoriamente os não vacinados e fazendo uma certa perseguição. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Exemplo que aconteceu essa semana. Meu pitiquinho ficou com a gripe. Então ele pegou e passou mal, foi na terça. Dor de barriga na terça, febre na quarta e tosse na quinta. Na sexta eu não sei porque eu tô gravando na quinta. Aí o que acontece? Aí eu percebi o tamanho do desespero, inclusive meu, que eu fico preocupado, porque, pode ser, que eu não sei do que, não sei o que lá, bom, vamos ver o que é. Mas beleza, dentro de uma normalização mais ou menos. A preocupação é assim, dor de barriga, o que será que é? Aí será que é apêndice? Será que é não sei o que? Será que é não sei o que lá? Nós estamos entrando numa neurose de preocupação exarbida com os nossos entes. Seja filho, seja parente, seja quem for. Porque essa semana também eu tive uma pessoa que me procurou desesperada. Porque meu irmão, só tem o meu irmão que deu um problema do coração, que ele tá fazendo uma cirurgia, que não sei do que não sei do que lá, que pelo amor de Deus, que eu só tenho ele. Veio uma outra pessoa, mas professor, pelo amor de Deus, que eu só tenho minha mãe, que eu só tenho... Eu falei, meu Deus, até foi na live que foi. Eu falei, só tô sozinho, eu só tenho minha mãe. Mas você tá sozinho porque você quer. Você que decidiu ficar ali, se trancafiar e tudo mais. É só carregar. Eu falo pra vocês porque eu tenho uma avó de 103 anos, toda ferrada. Hoje, antigamente ela não estava de cadeira de roda, até AVC. Mas antes de ter AVC, ela estava toda lascada, toda estrupiada. E mesmo assim, minha tia precisava fazer um negócio, fazer não sei o que lá, pegava ela, colocava no carro e levava para passear. Não é porque tem 100, 120, você não pode sair, não pode fazer nada. Que é isso? É até bom, vai ver coisas diferentes, distrai a cabeça, anda, pega, passeia, tudo, fica clausurado. Sabe aquela coisa de prisão dentro da própria casa? Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, temos que tomar cuidado, hein? Porque a neurose tá ficando braba. E aí eu cheguei e ainda falei, não, fica tranquila. Febre vai ser hoje, amanhã só tosse assim. E aconteceu exatamente o que eu falei. Febre até hoje, coisa não sei o que lá. Ah, outro detalhe. Vergonha também, viu? Vergonha. Por que os pais não benzem os filhos? Por que não pega e não benze o parente que tá doente, tá não sei o que lá? Eu chego e pergunto pra pessoa, filho, ó, você tá pedindo ajuda pra mim, pro seu parente, tá tudo passando doente, tal, não sei o que. Você já chegou a benzer ele? Benzer, professor? Como assim? Eu não sei benzer. Ai, o que é benzer? Filho, pra espiritualidade, benzer é fazer uma oração colocando a mão na pessoa. Fazendo um ritualzinho, passando um olhinho, passando um cheirinho, pegando uma ervinha, passando. Mas não tem diferença nenhuma de você colocar a mão na cabeça e fazer igual alguém de uma religião evangélica, por exemplo. Colocar a mão e fazer uma oração também é benzimento. Porque benzer é bem dizer, é desejar falando o bem para o próximo.
Meus queridos do céu, a gente precisa começar a parar de ter vergonha das coisas e fazer o que tem que ser feito. Eu só tô vendo os outros querer terceirizar os problemas pros outros. Não é assim que funciona, hein? Não é assim que funciona, hein? Olha, povo, gente do céu, vocês estão brincando com as coisas. Vamos lá. Depois dessas coiseiras, tudo, dessas perseguições, essa loucura que o povo está fazendo, aí a pessoa vai falar assim, mas professor, é importante, é importante. Meus queridos, eu sempre falo, no outro canal eu falo direto, aqui eu vou falar. Eu concordaria em ser algo obrigatório se fosse uma ebola, ou essa gripe que de 5 leva 2. Aí é altíssima periculosidade. Isso que está tendo, eu não vejo diferente de qualquer outra que tinha, de uma pneumonia, por exemplo, de alguma coisa assim. Você pode falar, que é isso, heresia, que você não sabe o que está falando. Olha, meus queridos, o que eu sei é que, por mais que a pessoa tome a picada, por mais que a pessoa não tome, Deus está levando do jeito que Ele quer. Ele fala assim, para mim não interessa se você tomou ou não tomou, você vai e você vai. É o que eu estou vendo. Ou seja, quem manda é Deus e ponto final, filho. Você está tentando iludibriar Deus, está tentando iludibriar sua cabeça para você falar assim, quem manda sou eu, agora eu estou assim, virei um Superman, Filho, o que eu estou vendo é que ele chega. Não me interessa, filho, você tem caderneta, você não tem caderneta, você tem coisa. Para mim não interessa. O ceifador está andando e vai. E eu vou ficar atento com as notícias, porque quando o ceifador pegar e falar assim, olha, só não entro se tiver a marquinha na porta, igual foi lá antigamente, eu vou correr para botar a marquinha na porta. Aliás, eu já falei sobre essa marquinha na porta faz tempo, vocês lembram? Eu coloquei a minha lá atrás. Para quem me acompanha há muito tempo, sabe do que eu falei lá atrás. E não é esses vídeos extra não, viu? É estudo. Por isso que eu falo para a pessoa, vocês acham que todas as respostas estão nesses vídeos extra? Tem que estudar os vídeos, viu? O pessoal fica falando assim, isso eu já sei. Gente, eu falo coisas diferentes de mesmos assuntos. É prismas diferentes do mesmo assunto. Sempre vai ter uma coisinha pitiquinha, alguma coisinha para aprender nova que você passava por despercebido. Você pode achar que não serve para nada, mas lá na frente vai fazer toda a diferença na sua vida. Vamos lá, agora vamos para a parte bélica, vamos lá. Emirados Árabes foram atacados por rebeldes do Iêmen. Eles atacaram os caminhões de petróleo, atacaram os negócios de petróleo lá na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes. Meus queridos do céu, olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? Por isso que o petróleo está subindo? Também. Mas a coisa está ficando feia e os Emirados Árabes, que não queria ter problema com seus irmãos, parece que vai começar a ter problema com seus irmãos. Porque os maninhos deles estão cutucando eles com varinha curta e eles não estão gostando nada disso. Também tivemos essa semana ataque à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Não é a primeira vez que eu anuncio isso daqui aqui. Só que dessa vez, de 3 mísseis, um caiu. A base, tudo lá, eles usam tecnologia similar da que a Terra Santa usa, que Israel usa. E de 3 caiu 1. Olha o perigo, hein? Será que estão trocando as tecnologias ou vendo maneiras diferentes de enviar os seus mísseizinhos lá? Junte as pecinhas do quebra-cabeça. Polícia sueca procura drones que foram flagrados voando usinas nucleares. Se já não bastasse os problemas que tem, drones sobrevoando usinas nucleares lá na Suécia. E aí, o que isso significa? Foi gente brincando ou foi espião fazendo alguma coisa para analisar e grifar na caderneta os lugares que precisam ser atacados quando existir uma possível conflito bélico? Já pararam para pensar? Pois é o que eu estou pensando e passando para vocês.
Os jornais da Europa estão começando a anunciar, essa semana já anunciou em vários países, que possível guerra civil em todos os estados dos Estados Unidos pode acontecer. Ah, professor, o senhor já falou isso, você já cantou e está cantando isso aí direto no canal Bastidor, onde você fala só de política e de dinheiro, hein? E lá eu prego foguete, hein? Se você adora, ama político, não entra lá não, porque lá não é seu lugar não. Eu só quero gente já totalmente desprendida dessa questão de trava de ideologia política, essas porcarias aí. Eu não quero saber disso aí lá não. Pois é, os jornais estão começando a alertar a Europa sobre essa situação. E se estão alertando, é fumaça. Se tem fumaça, o fogo pegou em algum momento. Petróleo subindo e gerando dificuldades e problemas em tudo quanto que é país. Lembrando que Cazaquistão se rebelou por causa da subida de petróleo. Outros países estão desesperados e se rebelando por causa de valor de petróleo, que está fazendo inclusive as inflações do planeta subirem. Como que vai ser o planeta com todas essas muvucas? Será que é bom ou será que é ruim? Se eu tiver uma guerra interna em todos os países, como que eu posso atacar um país de fora? Se eu estou precisando acudir o meu próprio país? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que é por acaso? Será que tem uma explicação? Eu acredito que tenha, e o espiritual, sabendo disso, já está nos avisando há um longo tempo sobre tal situação. Para engrossar o caldo, a China fecha acordo de compra de petróleo da Venezuela e do Irã. Vão começar a injetar dinheiro na Venezuela e no Irã. O Irã é inimigo de Israel e dos Emirados Árabes. Venezuela, inimiga dos Estados Unidos e do Brasil. Pois é. E para não diminuir a força disso, e a China não está nem aí, a China quer comprar petróleo barato e está comprando, pelo que eu andei lendo nas reportagens, com 10% de promoção, mais barato do que o mercado. E se não parasse por aí, a Rússia ameaçou colocar armamento nuclear, bombas atômicas, na Venezuela, em Cuba e no Irã. Estão vendo o que está acontecendo? Dando esse tipo de armamento perigosíssimo para pessoas totalmente insanas nesse planeta. Vai vendo o que pode acontecer. E o povo achando que no Brasil está tudo isento, que Chico Xavier falou que aqui é uma terra abençoada e totalmente livre de todo mal e de todo tormento. Vocês acham que aqui não acontece nada? O planeta é interligado, filho. Qualquer coisa que acontece lá em cima, a gente sente aqui. É um corpo só. O planeta Terra é um corpo só. Aí tem mais. Força Aérea da China treina com todos os caças dela. Todas as versões, todos que eles têm. Saiu do chão e saiu fazendo teste. Ou seja, não é só treinamento, já é preparação para deixar tudo pronto. E para encerrar, para a gente entrar no que nas coisas aí, Xi Jinping alerta para, abre aspas, consequências catastróficas no planeta, fecha aspas. Olha, gente, o que eu estou percebendo disso aí que o espiritual pediu para eu fazer atenção? Terror fazendo os pais entrarem em desespero, que foi o que eu falei para vocês. Uma gripe normal virando um pavor, parecendo que era uma coisa assim. Se fosse em outros tempos, os pais iriam tratar de maneira totalmente normal. Ah, toma esse remedinho, fazer uma sopinha, tá tudo bem. Não, agora o desespero é tamanho. Preciso levar no hospital, preciso não sei o que, preciso não sei o que lá. O desespero tamanha que é. E aí você vai vendo o tamanho do terror que está sendo implantado no cérebro das pessoas. Cuidado com o terror. Nós aqui passamos informações para fazermos reflexão. Justamente para nós pegarmos aquele hipopótamo gigantesco e voltar ele a transformar numa formiguinha, que é o que era.
Formiga é formiga. Não transforme formiga em hipopótamo. Cuidado com isso, hein? Outra coisa, moeda digital. Quebrando bancos. Eu estava lendo uma reportagem do jornal britânico, lá da Inglaterra, e o desespero do Banco Central deles, que o Banco Central da Inglaterra está querendo fazer a moeda digital. Só que está tendo um problema com eles, que é o seguinte: quando eles criarem a moeda digital, você não precisa mais do banco, porque a moeda digital é um computador, ela fica igual um Bitcoin, você não tem mais que ir em banco. É como se fosse uma plataforma e tá lá. É igual esses fintechs que nós temos de bancos virtuais, que não tem agência, tá? Tenta imaginar como tal. Só que acontece o seguinte: eu sou cliente e vou migrar, não vai ter mais dinheiro papel. Eu vou migrar tudo para digital. Presta atenção nisso, hein, que eu tô falando. Isso aqui é necessário gessar, hein? Eu vou plantar isso daí tudo em papel. Eu vou tirar o papel. Vou plantar tudo digital. Quando eu faço digital, o banco não tem o digital. O banco só cuida do dinheiro papel. Aí eu vou fazer a migração com o Banco Central do governo, entregar o papel para o Banco Central e pegar a moeda digital. E aí eu vou tirando a moeda física e transformando só em digital. Quando eu vou fazendo isso, tirando meu dinheiro de papel e transformando em digital, é a mesma coisa eu correr para o banco e sacar todo o meu dinheiro. Quando eu vou lá e falo, eu quero meu dinheiro de volta porque eu vou transformar ele em digital, sabe o que acontece? Quebra todos os bancos. Porque o banco pega R$1 seu, ele pega e transforma em 5. Então, vamos lá, supor, cada R$1.000 que você põe, ele empresta 5.000. Mas pode fazer isso, professor? Podem e fazem. Aí dentro dessa regrinha de pegar e emprestar 5, ou seja, criar uma moeda que não existe, quando você tira aqueles 1.000 para transformar em digital, porque agora é nova moda, você vai ter o quê? O banco tira, mas ele te fez um empréstimo para o outro e agora ele não tem o dinheiro, e como é que ele faz para te pagar, sendo que o dinheiro ele emprestou? E aí? E o cara que emprestou o dinheiro, ele vai pagar no dinheiro de papel, e o dinheiro de papel vai deixar de existir, vai ser só virtual. E eu não tenho como ir no banco digital e trocar aquilo para o digital. Vocês estão entendendo a gravidade? Se você não está entendendo a gravidade, desculpa, mas um dia você vai ter que entender. Eu sei que é difícil de entender e eu não posso aprofundar. Quer aprofundar um pouquinho? Vai no outro canal, Bastidor. Mas sem preconceito e sem loucura lá, porque lá eu prego foguete em tudo quanto que é político, hein? E eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Então eu já vou avisando, hein? Se entrar lá com paranoia, já é bloqueado de primeira e você sai na voadora lá. Não quero saber dessas porcarias lá não, hein? Ali vira o giraia lá, hein? Meus queridos, a coisa não tá bonita. A coisa não tá do jeito que vocês estão imaginando. Tem gente que ainda tá pegando e falando assim, vamos vibrar positivo. Ai, vamos vibrar positivo. Meu filho, o apocalipse tem que acontecer. O governo único tem que acontecer. E para acontecer tudo isso, não pode existir governos como tem de hoje. Tudo tem que mudar. Para conseguir que alguém mande em todo mundo, tem que surgir alguém mandando em todo mundo. E para alguém mandar em todo mundo, tem que surgir alguém que seja poderosíssimo. E para surgir alguém que seja poderosíssimo, tem que acontecer algumas imposições. Se o Apocalipse estiver falando a verdade, se a Bíblia estiver de fato falando a verdade, e eu acredito muito nisso, nós estamos lascados. Meus queridos, jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe do fundo do coração. Namastê.